Fala galera do pedal, Kurt Ribeiro aqui da Bike Hub na Nova Zelândia. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês um pouco mais a respeito de inserção de pneus. E também vou dar algumas manhas de como instalar isso com um pouco mais de facilidade. Vamos lá então? Pelo que eu tenho visto, inserção de pneu no Brasil não é tão conhecido ou tão usado. Na verdade, até tive que procurar o nome disso em português e eu vi que se chama inserção ou forro de pneu. E eu percebi que não é tão usado até pelo estilo de pedal que a maioria faz no Brasil. Quem que usa inserção de pneu? Geralmente é o ciclista que faz um pedal um pouco mais agressivo, gosta de pedalar em trilha mais técnica, vamos dizer um atleta do cross country. Hoje em dia o cross country não é mais estradão de terra, então ele já vai para trilhas um pouco bem mais técnicas do que antigamente. O atleta do enduro, o atleta do downhill e também a galera do gravel, né? E eu vou explicar os motivos daqui a pouco. Quem não usa ou quem não tem necessidade de usar é aquele que gosta de pedalar só de estradão, não tem necessidade de colocar uma inserção de pneu. A única pessoa que pode usar a inserção de pneu é aquele que já tem a roda preparada para tubeless. Se a tua roda não for tubeless, aí não tem como você usar a inserção de pneu. Ele não é usado com a câmera junto, tem que ser tubeless. Mas agora eu vou falar quais são as vantagens e as desvantagens de usar uma inserção de pneu. Vamos começar pelas desvantagens. Uma das desvantagens é o custo, não é um equipamento barato. Eu sei que tem outras marcas fabricando esse mesmo sistema no Brasil. É lógico que existem propósitos diferentes. Quando é para uma bike de cross country, não tem necessidade de ser igual esse daqui. Existem vários modelos. Esse aqui, por exemplo, é talvez um dos mais famosos. Se chama Cushcore. Ele é bem caro, não é um equipamento barato. Uma outra desvantagem também é o peso. Você vai adicionar um peso extra na tua roda. Então, dependendo daquilo que você está querendo alcançar, acaba sendo uma desvantagem. E a outra desvantagem também é a instalação. A instalação, ela não é fácil, mas vai passar a ser fácil a partir do momento que vocês assistirem esse vídeo, que eu vou mostrar para vocês uma maneira bem mais fácil de se instalar. E eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas eu já vi 3 mecânicos em volta de uma roda tentando colocar isso, todos eles suando, sofrendo, com dor nos dedos, na mão, mas tem uma manhazinha que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Quais são as vantagens de se pedalar com uma inserção de pneu? Uma das vantagens é ele te traz um conforto extra. Por quê? Porque você consegue pedalar com com pneu com menos pressão. Quando você tem um pouco menos de pressão, você não tem aquele pedal duro que fica te chacoalhando o pedal inteiro ali. Ele funciona como se fosse uma suspensão. Então isso vai atrasar a tua fadiga, por exemplo, vai te economizar energia. Então esse conforto, você tem esse conforto extra usando uma inserção de pneu, porque você anda com o pneu um pouco mais vazio. A outra vantagem de se pedalar usando a inserção é que você acaba protegendo o seu aro. Então, além de você proteger seu aro contra pancadas que você pode dar numa roda, por exemplo, quando você passa num buraco ou pega uma pedra ou uma raiz e você dá aquela pancada seca, a inserção de pneu protege o teu aro. A inserção funciona como se fosse um damping de suspensão, então ela dá aquela, vamos dizer, aquela amortecida e além de não destruir o teu aro, você também não vai receber aquela pancada. Aí ele passa a ser mais confortável e, além de tudo, não destrói o teu aro. Então, são duas vantagens muito importantes. E às vezes, dependendo dessa pancada que você dá numa pedra ou num buraco,
pode até danificar o pneu. Isso pode ajudar, além de proteger o aro, pode proteger o pneu também. A terceira vantagem que você tem é o fato de você estar pedalando com pressão um pouco menor, você tem mais grip. E quando você tem mais aderência nas curvas, consequentemente você consegue ir mais rápido também. Você sabe que num downhill, por exemplo, o que faz a diferença são as curvas. E se você tem mais aderência nas curvas, consequentemente você vai fazer o circuito mais rápido, seja lá para brincadeira ou competição. Então, essas são as vantagens e as desvantagens da inserção de pneu. Eu particularmente uso, só uso na roda traseira, mas tem muita gente, principalmente aqui onde eu pedalo, que usa muito. Aqui na Nova Zelândia é um equipamento bem usado. Eu acredito que atleta de ponta não usa por questão de peso. Como você tem um peso extra na tua roda e os caras são patrocinados, não tem problema se quebrar a roda, se bater, tudo ou nada numa volta mesmo, então não tem problema. Aí se eu tivesse alguém me patrocinando, me dando rodas, sem me preocupar com gastos, talvez não usaria, mas fica aí uma dica. Bom, galera, agora que a gente já falou, já expliquei as vantagens e as desvantagens, eu vou mostrar um pouco de uma das desvantagens que talvez passe a ser uma vantagem para você agora, porque você vai saber como se instala isso sem sofrer tanto. Como eu disse, eu já vi muita gente sofrendo, tentando instalar isso de qualquer maneira. E principalmente, nesse caso aqui da Cushcore, as instruções que o fabricante passa, não siga. É muito mais difícil do que a maneira que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Existe uma regra que não tem muita explicação, mas ela é usada praticamente no mundo inteiro, que é colocar o pneu, né, a marca do pneu alinhada com o bico da válvula. Ou a marca do pneu, ou o nome do modelo, seja lá qual for o logotipo maior no pneu, aquela parte sempre vai estar alinhada com o bico da válvula. Isso é uma coisa que é feita no mundo inteiro, mas enfim, isso é uma regra, como disse, inexplicável que existe no mundo da bike. E outra coisa é ter a certeza que você vai colocar o pneu na direção correta. Acho que não tem coisa pior do que você ter um trabalho, e principalmente se for tua primeira vez, você vai sofrer um pouquinho, não adianta. Vai dar uma dor na mão de colocar essa inserção de pneu, e aí você acaba de colocar e você percebe que o pneu está colocado na direção errada. Aí você vai ter que tirar tudo de novo. Essa hora é que começam a surgir palavrões de tudo quanto é lado. Então presta atenção antes, coloca na direção correta, olha lá o lado do freio para ter certeza. Se não tiver muita certeza, ou o lado do cassete, e instala o pneu na direção correta. Uma vez que você certificou que tá colocado na direção correta e o logotipo ali alinhado com a válvula, você coloca um lado do pneu. Esse fabricante de inserção que eu vou mostrar agora, chamado Cushcore, eles têm um vídeo de treinamento ou de instrução que eles indicam ou aconselham a você instalar a inserção no aro primeiro, depois instalar o pneu. Isso é, para mim, a coisa mais idiota que a pessoa pode fazer, porque é pedir para sofrer. É muito mais difícil. Então, eu aconselho vocês a não seguirem aquelas instruções. E eles também usam um tambor para apoiar a roda, que talvez para algumas pessoas vai ser bom, para outros não. Toma cuidado, se você for usar um tambor, não usar um tambor de metal, porque você vai riscar todos os raios até o aro da roda. Então, se for um de plástico, talvez não tenha problema. Eu prefiro usar uma bancada, e quando for colocar a inserção dentro do pneu, como se estivesse colocando uma câmara de ar mesmo, eu vou colocar a roda no chão, que é mais fácil para mim segurar
do que na bancada, pelo menos nessa bancada filmando ao mesmo tempo. Vai ficar bem mais fácil fazer esse processo no chão, vocês vão ver por quê. Bom, eu tive que mudar o ângulo da câmera aqui, que eu acho mais fácil fazer isso no chão do que numa bancada. Você apoia num tapete ou num tapete de borracha da tua oficina, segura com o joelho aqui como eu estou fazendo, você coloca a primeira parte e aí você vem com o dedo empurrando assim, ó. E aí ela encaixa com mais facilidade. Agora é só fazer o encaixe final. Tenha certeza que essa linha aqui está encaixada dentro do aro. Assim. Dá uma viradinha. Encaixada. Virou. Pronto. Uma outra instrução da Cushcore também é colocar o selante agora. Pode colocar? Pode, mas eu não aconselho, porque você vai ter que virar a roda e a partir do momento que você ter que inclinar um pouco mais a roda, vai começar a fazer sujeira e às vezes vai vir nas suas mãos também, vai atrapalhar a pegada aqui que você vai precisar, que isso é talvez o grande segredo. Agora o que você vai fazer? Você vai empurrar essa parte do pneu, só que do outro lado, que já está encaixado, você vai empurrar para o centro do aro. A missão agora é empurrar a beirada do pneu, essa que eu acabei de mostrar para vocês, para o centro do aro. Vocês estão percebendo pelo perfil que essa parte aqui é mais baixa. Quer dizer, seria em teoria uma roda menor do que a beirada aqui. Aqui fica uma roda maior. Então se você deixar a beirada do pneu aqui em cima, você vai ter dificuldade para encaixar o outro lado. Se você encaixar o pneu aqui, você vai ter mais espaço para poder movimentar o pneu e encaixar consequentemente com mais facilidade. Então agora a manha é uma só. É você perder um pouco de tempo aqui agora, empurrando, digamos, essa parte do pneu aqui, só que desse lado, você vai empurrar ela toda em direção ao centro que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, para a gente poder acabar de montar o pneu, você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez do outro lado. Depois de encaixar todo o pneu debaixo da inserção de pneu, a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado. Então você dá uma levantada, acho que dá dando para ver aí, você dá uma levantada na inserção de pneu, coloca o pneu por baixo e vai fazendo isso no pneu inteiro. É um trabalho que exige um pouco de força, então você tem que puxar e encaixar. Tá vendo que às vezes você vai fazendo um lado, o outro vai saindo. Mas vai encaixando em volta do pneu por completo. Exatamente como eu estou mostrando aqui para vocês. Fica um pouco mais difícil quando a gente está tentando filmar e fazer o trabalho ao mesmo tempo. Eu vou continuar aqui. Levanta a inserção, encaixa o pneu embaixo. Levanta a inserção, encaixa o pneu embaixo. Tenha certeza que o outro lado não está se soltando. Vai para lá um pouco. A hora que você chegar nesse ponto aqui, mais ou menos a metade já foi, aí você dá uma paradinha, vai do outro lado da roda e confirma que se está tudo encaixado ou se aquela parte do pneu, como eu mostrei, está posicionada no centro da roda. Então vai lá, vamos criar mais um pouco de espaço,
porque daqui para frente vai ser necessário. Qualquer milímetro de espaço que você tiver aqui vai facilitar a tua vida no encaixe final do pneu. Então esse lado aqui já está encaixado. Agora a gente volta para o outro lado. Tá vendo que a parte que está desencaixada está aqui embaixo, então eu vou dar mais uma encaixada no pneu aqui, no centro do aro. Vem pro outro lado. E agora a gente vai dar mais uma encaixadinha lá. Vamos ver o tanto que a gente consegue ir. Tá vendo que não falta muito agora. Se você não fizer isso, a hora que chegar nesse ponto, o pneu tá mais ou menos aqui, nessa região, você vai achar, não, esse pneu não cabe nesse aro, não. Então, cria esse espaço, movimenta o centro do pneu, movimenta a beirada do pneu para o centro do aro. Você vai levantando e empurrando dos dois lados, empurra ele em direção ao centro do aro, que vai facilitar a tua vida. É nesse momento aqui que você perde um pouco de tempo, né? Voltando, você pode até usar a espátula para dar uma empurrada, ter certeza que o pneu está no centro da roda, no centro do aro. Empurra ele direitinho. Vocês estão vendo que eu estou do lado oposto ainda, não estou trabalhando do lado oposto. Fazendo assim com a roda em pé é bem mais complicado de fazer, porque não é a posição natural. Tô tentando filmar, se eu tivesse alguém me filmando aqui seria bem mais fácil, mas eu tô tendo que fazer os dois. Arrumar uma posição que vocês possam ver e que eu possa fazer esse trabalho aqui. Então agora vou mostrar para vocês que eu vou encaixar isso aqui sem usar a ferramenta. Levanta e puxa. Levanta e puxa. Tá quase. Tá quase. Vou voltar aqui para esse lado. Tô vendo? Falta só um pouquinho. Começar a ter essa dificuldade. Vai lá de novo. Empurra o pneu para o centro de novo. Você pode fazer isso com as mãos. Com a espátula fica um pouquinho mais fácil. Não machuca os dedos, né? Então vai pro outro lado de novo. Dá uma volta completa na roda. Vamos empurrando ele para o centro. Vamos empurrando que isso é a que faz a diferença. Evita o sofrimento. Agora falta pouco. Acredito eu que eu consigo encaixar agora. Eu vou ter que virar aqui um pouco para o meu lado. O que eu gosto de fazer essa altura aqui é puxar, agarrar o pneu assim, puxar e dobrar ele, ele vai se encaixar. Eu vou tentar fazer isso aqui em pé. Se eu não conseguir, tá quase. Vou tentar virar aqui um pouco. Só para facilitar. Aí, ó. Tá só um pouquinho fora. Estão vendo aí?
Agora vai. Encaixou. Aí. Tá aí. Não uma suadinha, mas tá encaixado. Agora que a gente já encaixou o pneu, o que eu recomendo é fazer o assentamento do pneu no aro. Você infla ele, faz ele encaixar por completo. Acredito que vocês sabem, seguir aquela linha em volta do pneu, ter certeza que ela está uniforme dos dois lados. Uma vez que você encaixou o pneu, aí você esvazia novamente, tira a válvula, coloca o selante de pneu, né? Preferência nessa posição aqui, 5 horas ou 7 horas, né? Imagina um relógio aqui. E aí você infla na pressão que você deseja, mas está feito um Cush Core instalado na roda sem uso de ferramentas. Então é isso, mais uma amostra aí de que tem uma maneira mais fácil de se colocar essa inserção de pneu. Se vocês quiserem tentar usar a instrução que a Cush Core recomenda, eu vou até deixar um link aí embaixo para vocês verem e tenta da maneira que eles falaram, depois vocês vêm aqui, depois vocês tentam da maneira que eu expliquei e deixa uma mensagem aí embaixo.